meu aluno, estamos de volta para continuarmos os nossos trabalhos com as orações reduzidas. Já vimos as reduzidas de infinitivo quando substantivas. Continuaremos com as reduzidas no infinitivo, só que falaremos das adjetivas agora. Preste atenção na estrutura do período. João não é homem de meter os pés pelas mãos. Oração principal, João não é homem o qual mete os pés pelas mãos. Então já sei, professora, essa principal recebe uma oração adjetiva. Uma adjetiva sim, mas uma adjetiva restritiva ou explicativa? Restritiva, porque não há pontuação, não há vírgula separando a principal da sua subordinada. E aí, meu aluno, essa subordinada adjetiva, ela está desenvolvida ou reduzida? Reduzida, porque foi inaugurada por preposição, já vimos isso. E o verbo está no infinitivo. E o nome completo? Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Próximo exemplo. Consoante a Bíblia, a morte é o último inimigo a ser destruído. Qual é a oração principal? Aquela que não é inaugurada por conector, traz o verbo conjugado e pede socorro a uma outra para dar amplitude semântica. Então, a oração principal já foi anunciada. Mas o inimigo, o qual será destruído por último, é a morte. A morte a ser destruída. Você percebeu que a oração adjetiva, ela está reduzida? Por quê, professora? Aquele a é uma preposição e o ser está no infinitivo. Com isso, você já sabe, a oração subordinada adjetiva pode aparecer reduzida de infinitivo, esteja ela restrita ou não. E as adverbiais? Vamos para mais uma informação. As adverbiais também poderão aparecer nas suas formas distintas, quero dizer, desenvolvidas ou reduzidas. Observe a estrutura. Apesar de estar machucado, continua jogando bola. Qual das duas orações funciona como principal? Continua jogando bola. Cláudia, por que continua jogando bola é a principal? Porque é lá que há um verbo flexionado. E essa oração não começou por conectivo. Agora, olha a outra. Apesar de, já é um elemento de coesão. Mas não pode, Cláudia, começar por conjunção ou locução conjuntiva se a oração é reduzida. Não pode mesmo. Mas apesar de, é locução prepositiva e aí está valendo. E eu sei que esta está reduzida pelo estar. Está machucado. Na verdade, eu estou com uma estrutura nominalizada. Então, continua jogando bola é a nossa oração principal. Concessiva é a nossa subordinada adverbial. Mas é uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Próximo pacote. Não obstante, ser ainda um estagiário, tinha postura de líder. Você observou? Não obstante, ser ainda um estagiário é a nossa oração subordinada. Subordinada adverbial. Essa adverbial é concessiva por trazer uma informação em sentido inesperado. Porque se ele ainda é estagiário, como ter postura de líder? Isso não era o programado, não era o esperado. Então, tudo que nos causa estranheza entra para o pacote da concessão. E começou pela palavra não. Não é conjunção. E o verbo ser está no infinitivo. Esta oração é uma oração
subordinada, adverbial, concessiva, reduzida de infinitivo. E a principal tinha postura de líder. Concessão só pode ser a oração subordinada. Ok? Vamos para o próximo pacote. Sem estudar, não passarão. Vocês já entenderam que a condição para a convocação é o estudar. Então, sem estudar, não passarão. Não passarão é a nossa oração principal. Mas, Cláudia, não passarão sem que estude. Aquela oração, ela apresenta a condição para aprovação. Só que essa oração subordinada, adverbial, condicional, apareceu no infinitivo, pois ela traz um verbo na forma nominal. E sem não é conjunção, sem não é pronome relativo, esta oração está reduzida. A julgar pelas aparências, os dois países foram uma aliança exemplar. A julgar pelas aparências, os dois países formam uma aliança exemplar. Agora sim, qual delas é a principal? Os dois países formam uma aliança exemplar. É a nossa oração principal. Mas, a julgar pelas aparências, esta oração, que é a nossa subordinada, ela está reduzida de infinitivo. Julgar. Beleza? Semântica condicional. Próximo pacote. Ela passou mal de tanto comer balas. Ela passou mal é a nossa oração principal. Mas você concorda que essa pessoa passou mal por causa de algo que ela fez? Qual foi a causa do passar mal dessa pessoa? Cláudia, comer e comer balas. Ok. Então você já interpretou a circunstância. É uma circunstância causal. Se é causal, só pode ser adverbial. Mas e o nome completo? De tanto comer balas é uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de infinitivo. Comer está no infinitivo. Preste atenção, de é preposição. Preposição inaugura reduzida. Por terem sido vítimas, serão ressarcidas. Serão ressarcidas? Ressarcidas é a nossa oração principal. Mas qual é a causa do ressarcimento, Cláudia? Elas foram vítimas, foram vitimadas. Então, esta oração que apresenta a causa, esta oração, por ser causal, eu já sei que eu estou no ambiente adverbial. E o nome completo? Oração subordinada, adverbial, causal. E qual é a novidade? Falar que ela está reduzida de infinitivo. Olha lá, essa redução tem que ser marcada. Aquela cena o chocou, a ponto de lhe tirar o sono. Meu aluno, foi ou não foi consequência? A cena foi tão absurda que, por consequência, por efeito, deixou essa pessoa fora de órbita. Não está conseguindo dormir. Então, aquela cena o chocou é a nossa oração principal. Consequência desse fato, tirar o sono dessa outra pessoa. Aliás, dessa pessoa mesma, né? Então, quando eu olho para essa adverbial consecutiva, eu observo o verbo, observo mais, observo que aquele a é preposição. E aí, Cláudia? A ponto de lhe tirar o sono é uma oração adverbial, consecutiva, reduzida de infinitivo, semântica de consequência. Vamos para o próximo exemplo? Nossos parentes são muito leais para serem nossos acusadores. Oração principal: nossos parentes são muito leais.
Essa é a oração principal que provoca um efeito. Eles são tão leais que eu não posso acreditar que eles sejam os nossos acusadores. Logo, essa oração que começou pela preposição para está reduzida de infinitivo. Nome completo dessa oração? Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo. Para por aí, Cláudia? Não, para não. Vamos continuar classificando todas. Ela estuda para fazer um concurso. Qual é a finalidade do estudo dela? Prestar uma prova. Você observou? Ela ainda não fez o concurso, ela está estudando com esse objetivo. Ela estuda oração principal, mas estuda com uma finalidade, fazer o concurso. Já sei que é uma circunstancial final. E o nome completo? Oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Começou pelo para e trouxe o verbo no infinitivo. A fim de encontrar a verdade sobre Deus, farei tudo. Farei tudo. Com qual finalidade mesmo? Encontrar a verdade sobre Deus. A segunda oração é principal. Essa oração principal sofreu deslocamento, colocando-se depois da subordinada. Mas que subordinada é esta, Cláudia? Meu aluno, qual é o nome da subordinada que comunica circunstância de finalidade? Só pode ser uma, adverbial. E o nome completo? Oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Não confundir a fim com a fim de. Não confundir a fim de com a fim de que. Você entendeu o que eu quis falar? Eu estou falando que não podemos confundir esses conectores. O a fim de terminou por preposição. Então, é uma locução prepositiva, está valendo para inaugurar a reduzida. Mas se eu falar a fim de que, muda tudo. Agora, eu estarei com uma oração inaugurada por uma locução conjuntiva. E aí já não vale reduzida. Se terminar por conjunção, é locução conjuntiva. A fim de que. Se terminar por preposição, é uma locução prepositiva. A fim de. Legal? Ok. Campo semântico, finalidade. Vamos avançar. Pense muito bem antes de tomar uma ação. Pense muito bem é a nossa oração principal. Mas cuidado, é hora de tomar ação? Estamos no momento adequado? Pense muito bem quando for tomar uma ação. Essa segunda oração é subordinada e comunica a circunstância de tempo. E o nome completo? Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Mais uma oração que não foi inaugurada pela conjunção adverbial e traz o verbo na forma infinitivo. Próximo pacote. Ao se dedicarem dois meus amigos, ao se despedirem dois seus amigos, vamos repetir? Ao se despedirem dos seus amigos, guarde-os no coração. Oração principal, guarde-os no coração. Essa oração indica o momento que você deverá guardar no coração esses amigos. Quando? Quando eles forem embora. Então, ao se despedirem dos seus amigos, é uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de infinitivo. Começou pelo ao, que é uma preposição combinada, prep com artigo. Não interessa se essa preposição está pura, se ela está contraída, se ela sofreu fusão, se ela sofreu combinação. Se é preposição, pode inaugurar oração reduzida. Ok, mudança de ambiente. Estudamos as possibilidades
de redução pelo infinitivo. Agora nós veremos que o pacote das subordinadas, que se divide em 3 momentos, ok? O pacote de subordinação pode aparecer na versão substantiva, adjetiva ou adverbial. Veremos qual pacote ou quais pacotes autorizará ou autorizarão a redução para gerúndio. Olha lá, já sei, coordenação já entrou na brincadeira. Substantiva apositiva, adjetivas e adverbiais. Houve uma restrição, né? Olha, as substantivas, só uma representante. As adjetivas continuam e as adverbiais também. Entra no circuito uma coordenativa. É a aditiva. Vamos começar? Pagou a conta, ficando livre dos juros. Claro que você entende a mensagem, pagou a conta. Essa oração é a nossa oração coordenada assindética. Mas você também entende que essa pessoa ficou livre dos juros. Então, nós estamos com uma outra coordenação. Só que esta oração coordenada, ela não foi inaugurada por conjunção coordenativa. E mais, não trouxe verbo flexionado. Como está o verbo? No gerúndio. Então, essa coordenação é uma oração coordenada, aditiva, reduzida de gerúndio. Nada de falar que ela é assindética ou sindética. Neste caso, a ausência do conector não provoca um acidentismo. Você continua classificando o campo semântico, mas por não haver conjunção na superfície, você omite possibilidade de sindética. Pagou a conta e ficou livre dos juros. Agora aparece a sua forma desenvolvida. Pagou a conta, oração coordenada assindética. E ficou livre dos juros, oração coordenada sindética aditiva. E esta está desenvolvida. O conectivo e é uma conjunção aditiva. O poeta residiu em Ilhéus, dedicando-se à literatura. O poeta residiu em Ilhéus é a nossa coordenada assindética. Dedicando-se à literatura é a nossa aditiva reduzida de gerúndio. Equivalência desenvolvida, o poeta residiu em Ilhéus e se dedicou à literatura. Esse sujeito pratica 2 ações. Essas ações são entendidas isoladamente nos ambientes oracionais, mas estamos com uma coordenação aditiva, sim. E aí, fotografou? Reduzida de gerúndio, pode? Pode. Ok, chega a única representante das substantivas, a oração apositiva. Esta é a melhor maneira de conhecer as pessoas, convivendo com elas. E é verdade, né? Esta é a melhor maneira de conhecer as pessoas, é a nossa oração principal. Convivendo com elas é a nossa oração subordinada, substantiva, apositiva reduzida de gerúndio. Agora nós vamos falar de gerúndio, porque o verbo da principal apresenta-se no gerúndio. Oração principal, esta é a melhor maneira de se conhecer a pessoa. O melhor caminho para chegar ao coração dela é este: cantando liras. Cantando liras é a nossa oração subordinada, substantiva, apositiva. Mas essa traz o verbo no gerúndio. Logo, ela está reduzida de gerúndio. E a principal, o melhor caminho para chegar ao coração dela é este. Essa é a nossa oração principal. Reinando a paz, meu aluno, eu tenho certeza você já domina, você já está seguro nesses mapeamentos. Daqui a pouquinho, quando a prática chegar, você vai ler e acertar.
porque você está observando que o método é o mesmo. Não há mudança metodológica. Primeiro, que você traz toda a carga adquirida. Quando você aprendeu a identificar e classificar as orações, esses conhecimentos não são colocados na geladeira. Você tem de continuar acionando esses conhecimentos para ganhar as reduzidas, beleza? Aí sim, chegar às reduzidas é um momento mais simples, porque você, ao olhar, você já sabe anunciar. Cláudia, convivendo com elas, reduzida de gerúndio. Você pode até não saber a classificação, mas falar que está reduzida de gerúndio, isso é cola. Olhou, respondeu. Adjetivas. Vamos para as reduzidas adjetivas. Criança pedindo esmola. Dói o coração. Dói o coração. É a nossa oração principal. Criança pedindo esmola é a nossa subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Na UPP, encontrei 12 soldados portando fuzis. Na UPP, encontrei 12 soldados é a nossa oração principal. Portando fuzis é a nossa subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Então você viu que pode. Oração adjetiva pode sim aparecer na forma reduzida gerúndio e não só infinitivo, como já foi estudado. E as adverbiais, elas participarão da nossa brincadeira redução para gerúndio? Sim. Mesmo não tendo condições, comprou um terno. Ele comprou um terno, oração principal. Mesmo sem dinheiro, isso é concessão. Isso. Mesmo não tendo condições, é a nossa oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. Tendo está no gerúndio. Sendo ele um rapaz tão arredio, nunca lhes faltou com respeito. Nunca lhes faltou com respeito é a nossa oração principal. Sendo ele um rapaz tão arredio, já é a nossa adverbial reduzida de gerúndio. Sendo está no gerúndio, pois terminou pela desinência NDO. Agindo desse modo, ninguém ficará com você. Ninguém ficará com você é a nossa oração principal. E qual é a condição, Cláudia? Mudar o modo, porque se continuar agindo dessa maneira, você não conseguirá. Então, agindo desse modo, é a oração subordinada adverbial condicional, mas ela está reduzida de gerúndio. Agindo, trabalhando, estudando, é gerúndio. Chegarás facilmente lá, querendo. Olha, chegarás facilmente lá se desejar. Então, a condição para você chegar é desejar, é querer. Chegarás facilmente lá é a nossa oração principal. Querendo, meu aluno, essa oração que traz a circunstância de condição, apresenta um único vocábulo. E esse vocábulo é um verbo. E é um verbo nominalizado, porque ele está no gerúndio. Logo, qual é o nome completo daquela oração? Oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de gerúndio. Tranquilinho? Temendo a reação do pai, não contou a verdade. Você percebeu que o não contar a verdade foi por causa do pai? Essa pessoa com medo do pai, por causa desse medo, ela não contou a verdade. Então, não contou a verdade é a oração principal, que traz a sua causa na subordinação, temendo a reação do pai. Só que você acertou a circunstância. Oração subordinada, adverbial, causal, mas apresenta verbo no gerúndio. Então, continue.
reduzida de gerúndio, gabarito completo. Agora vejo que errei, mantendo-me calado. Ah, só agora você descobriu isso? E qual foi a causa do erro? Ter calado. Por eu ter calado, eu errei. Então, agora vejo que errei é a oração principal. E qual foi a causa do erro? Ter calado. Só que essa oração subordinada, adverbial, causal, apresenta verbo no gerúndio. Então, meu aluno, complete. Reduzida de gerúndio. Exatamente. Mais um campo semântico. Saindo do estádio, encontrei meus amigos. Você encontrou seus amigos quando? Quando eu saía do estádio. Ah, então já sei a circunstância. Essa adverbial será temporal. É verdade. Encontrei meus amigos é a oração principal, mas encontrei quando? Saindo do estádio, que é a minha oração subordinada adverbial temporal. Mas olhe para o verbo. Saindo está no gerúndio. Se está no gerúndio, adverbial temporal reduzida de gerúndio. Em fazendo os trabalhos escolares, deixarei que brinque na rua. Deixarei que brinque na rua. Preste atenção. Olha que legal. Agora entra a pluralidade semântica. Se fizer o trabalho da escola ou quando terminar os afazeres escolares. Você percebeu que esta subordinada, em fazendo os trabalhos escolares, ela pode aceitar como classificação a circunstância de tempo ou de condição? Deixarei que brinque na rua quando fizeres o trabalho da escola. Ou se fizer o trabalho da escola. De qualquer maneira, essas duas circunstâncias são plausíveis, mas o verbo fazendo está no gerúndio. Então, obrigaria adverbial condicional reduzida de gerúndio ou adverbial temporal reduzida de gerúndio. Muito bem. Oração subordinada adverbial modal reduzida de gerúndio não é contemplada pela NGB. Mas não é contemplada porque está reduzida de gerúndio. Não é contemplada porque a circunstância de modo ainda não foi protegida pela academia. A NGB ainda não considera adverbial modal como uma classificação oficial das adverbiais. É por esse motivo. O homem entrou na sala dando empurrões. É claro que dando empurrões foi o modo pelo qual esse homem entrou no ambiente. Mas a NGB ainda não aceita. O homem entrou na sala é a minha oração principal. Dando empurrões em caráter ainda oficioso, não oficial. Nós vamos classificar como oração subordinada, adverbial, modal, reduzida, de gerúndio, mas eu reitero, essa classificação é oficiosa, ela não é oficial. Da mesma forma, esse próximo aí. A oração subordinada, adverbial de assunto, reduzida de gerúndio, também não é aceita pela NGB, não é contemplada. Olha o exemplo. Em se tratando de seleção brasileira, nós sempre falamos mal. Nós sempre falamos mal é a nossa oração principal. Mas, meu aluno, qual é o assunto? Não é a seleção brasileira? Então, quem vai negar que a circunstância é de assunto? A NGB não aceita essa classificação. E, por efeito dominó, também não vai aceitar classificá-la como reduzida. Mas, por hora, nós iremos classificar desta maneira. Oração subordinada, adverbial, de assunto, reduzida de gerúndio. Beleza?
é o plus que é importante passar para que eu possa dormir em paz. Vá, que isso caia na sua prova. Pode cair? Pode, já caiu. Muito bem, meu aluno, excesso de informações, hora da administração. Senão, vamos perder informações importantes. Tempo para você, levante um pouquinho, estique as pernas, mas nada de muito tempo. Um tempo curto, para que você não perca a nossa sintonia. Vá e eu espero você daqui a pouco para continuarmos os nossos trabalhos. Legal?